Priscila Assunção, é um prazer estar aqui assim já há quantos anos? Há 6, 7 anos, não é? Que nos vamos conhecendo. É isso já? Acho que sim, não é? 6 ou 7 anos, se não me engano. Começámos contigo numa linha de estagiário de um projeto que eu já nem lembro qual é, já agora podias contar qual era o projeto. Era ativação de marca. Ok. Ativação de marca, promoção de marca, nesse sentido. E tiveste a desenvolver coisas com a EPAR um pouco nessa linha. Isso. E entretanto criaste uma empresa ou já tinhas a empresa quando apareceste na EPAR, a antiga Escola Profissional Mira de Reis? Por acaso foi durante essa formação, que foi quando eu estava decidindo ser empreendedora. Ok. E comecei com uma ideia diferente da qual depois terminei. Que é o costume. Que é o costume. Porque eu queria trabalhar para atores, eu queria criar um projeto digital para atores, que era a minha área de experiência, meu know-how, onde eu trabalhei mais de 20 anos. No entanto, quando comecei com essa formação, e havia muitos empreendedores e especialistas de várias áreas, eu descobri uma dor muito comum, que era a dificuldade de se comunicar. Sem dúvida. Então eu via pessoas lá que trabalharam 20 anos em banco, pessoas que trabalharam com vendas, de todas as áreas, e chegava em momentos de apresentação, de falar dos seus projetos, e as pessoas falhavam. Literalmente falhavam. E eu pensava, como pode? Por razões, às vezes, de falta de gestão das suas emoções, das suas inseguranças, e às vezes problemas mesmo em conseguir estruturar o seu pensamento, a sua argumentação de uma forma clara, objetiva. Então tu não te limitas só à dicção, diria assim, não, tu estruturas a pessoa para a comunicação no seu todo, é isso? Então o que eu percebi? As pessoas vinham me pedir ajuda. Priscila, me ajuda com a minha apresentação. Priscila, por que eu não estou conseguindo fazer isso? E eu pensava, por que eu estou tendo um bom desempenho? Comecei a perceber, porque fui atriz e diretora, e a minha experiência das artes cênicas estão me ajudando na área dos negócios. Mas o que é exatamente que está me ajudando? Então eu comecei a investigar sobre isso e ver quais eram as ferramentas da minha experiência como atriz, realizadora, que poderia ajudar as pessoas nas áreas dos negócios. Sem que a pessoa precisasse fazer um curso de teatro, fazer um curso de falar em público, porque isso exige tempo. E geralmente as pessoas nessas áreas não têm esse tempo, não tem 6 meses para fazer um curso para apresentar um trabalho. Elas têm 3 dias. Tudo a correr, claro. Então eu percebi que eu poderia unir o acting com os business. Foi aí que me surgiu a ideia do Acting for Business. Tu começaste como atriz, é isso? Ou começaste como ensinadora? Eu comecei como atriz. Eu comecei como atriz aos 16 anos, aos 18 anos no Brasil. Me profissionalizei, fiz faculdade de teatro, comecei a trabalhar. E aos 20 anos comecei a ser convidada para realizar e dar treinamentos já. Foi aí que eu me descobri também como realizadora. Então eu trabalhava como atriz e realizadora paralelamente. Uns anos depois, comecei a caminhar para a televisão. Começou a surgir trabalhos para também atuação no cinema e direção de atores para televisão. Quando eu vim para Portugal, eu vim em Portugal depois de me formar logo, vim fazer um mestrado aqui, mestrado em teatro, e durante o mestrado conheci pessoas da área da televisão e comecei a dar formação para atores para TV. Para a SIC, para a RTP, para Sim. Morangos com Açúcar na altura. Muitos atores faziam os treinamentos na escola, tinha uma escola aqui que era Arte 6, e nós dávamos esses treinamentos para esses atores. E a escola era tua ou era nacional? Não, a escola era de uma atriz brasileira, que é a Thaís de Campos, que é sobrinha do Wolf Maia e que é um grande diretor na Rede Globo. Então essas técnicas eram trazidas para cá para ir também trabalhando com esse novo método de atuar, né, para as câmeras, que na altura ainda tinha essa coisa de ser um pouco artificial, as pessoas notavam muito que os atores parecem teatrais, né, na época que eu cheguei, que eram os atores de teatro na televisão. Sim, completamente. Então a gente estava desconstruindo, teatro filmado, então a gente estava desconstruindo, falando, não, a linguagem para câmera é outra coisa, não é teatro, é linguagem para câmera. E foi aí que eu comecei a seguir por essa área e comecei a trabalhar de uma forma mais minuciosa. Como é que uma pessoa aparenta credibilidade? Por que autores são considerados bons, ganham Oscars e outros não? Todo mundo é ator, mas tem os bons. E comecei a investigar performance. O que é que diferencia uma pessoa, que destaca uma pessoa, que eleva, vamos dizer assim, né? E aí isso
trouxe para as áreas dos negócios também. E é muita proximidade entre aquilo que distingue um ator daquilo que distingue um empresário? Em termos de comunicação, a proximidade é grande ou há algumas diferenças? Eu acho que em termos de comunicação é muito parecido, porque eu acredito também que a gente performa no nosso ambiente profissional. É uma performance, né? A gente tem nossos papéis. Claro. Eu sou de um jeito como amiga, eu sou de um jeito como profissional, eu tenho uma voz, eu tenho uma aparência, eu tenho todo um personagem para cada cena. E o que eu trago, que eu acho que é a inovação, né? As pessoas terem essa consciência também que quando você está numa cena profissional, você está numa reunião, você está fazendo um pitch, você também está performando. E a ideia é que a gente possa potencializar todos os recursos que a gente pode controlar. Porque eu não controlo nada que está fora. Eu não sei o que você vai pensar de mim, eu não sei se vão gostar, isso eu não sei. Agora, eu posso controlar minha voz, posso controlar minha fisiologia, posso ter estudado o texto, posso ter me preparado, como um ator ou uma atriz faz. Precisamente. Porque para um ator ter um bom desempenho em cena, ele tem que ter um processo por trás. Ele não chega no palco e apresenta. E muitas pessoas fazem isso na vida profissional. Vou ter uma reunião, chegando lá, logo se vê. Vou dar uma entrevista, depois a gente vê como corre. E se um ator entra assim em cena, ele vai falhar, certamente. Claro. Mas em Portugal, essa lógica tem crescido ou ainda é muito pouco aproveitada, essa necessidade de comunicar convenientemente? Eu acho que eu tenho uma grande oportunidade de negócio. Espero que sim. Porque é algo novo. É algo novo que as pessoas... Eu ainda sinto que estou educando o público, eu ainda estou dando luz para a pessoa dizendo, olha, isso é muito importante. Não adianta você preparar toda a estrutura do seu negócio, você investe milhões de euros, não sei quanto, e na hora da entrega, de mostrar, você falha. Né? Eu dou um exemplo, às vezes, quantas vezes fui num hotel 5 estrelas tomar um café. Né? Quanto investimento que uma pessoa tem num hotel 5 estrelas para vir uma pessoa servir o café com uma cara fechada ou mal disposta. Acaba com o negócio. Eu nunca mais vou naquele lugar. Então, são coisas que E a pessoa, mas eu não estou num bom dia, eu furou o pneu do meu carro. Ninguém quer saber. Não há desculpas para você ter uma performance abaixo do grau que é exigido. Mas como? Com técnicas. Né? Como é que tu fazes, no teu caso pessoal? Também usas as técnicas? Eu sou minha própria cobaia. Ok. E refletes muito sobre as tuas experiências? Muito, muito. Eu estou sempre investigando, eu estou sempre tentando melhorar o meu trabalho. Sempre que eu trabalho com alguém, eu também estou aprendendo, né? Porque eu vejo as dores da pessoa e penso, como é que eu posso ajudar aqui também? E o fato de eu fazer meus próprios pitches também, de estar desenvolvendo o meu negócio, eu estou sempre aplicando, olha, aprendi uma coisa nova. Né? E trago isso para o meu trabalho. Boa. Porque não, eu acho que, e como eu trabalho como atriz também, você nunca está pronta. Você nunca está 100%, né? Claro, ninguém está. Sempre há um desafio novo, sempre há alguma coisa e sempre pode ser melhor. Mas mantens ainda a prática da atriz ou é só mesmo no campo profissional que ainda mantens essa prática? Não, agora eu não trabalho como atriz atualmente. É só mesmo na área da comunicação enquanto empresa, é? Isso. E tens ligações, ao que eu percebi na conversa que tivemos há pouco, entre várias empresárias para fazer uma espécie de uma rede, é isso? O que é que estás a fazer? Eu conheci, como comecei a atuar nessa área dos negócios, fui conhecendo várias empreendedoras, mulheres de negócios, né? Estive no Clube Mulheres de Negócios de Portugal e a gente começou a interagir bastante, conhecer muito o negócio uma da outra. E é uma área que eu tenho muito interesse, porque também vou ajudando as colegas empresárias, né? A gente também vai se ajudando mutuamente e quero continuar desenvolvendo. Eu acho que a gente unindo as forças que temos, nossas expertises, nossas experiências na área do empreendedorismo, podemos facilitar o processo umas para as outras, né? Então eu tenho a ideia de criar esse grupo, né? Que é um grupo de mastermind para a gente potencializar os negócios umas das outras. Só que eu tenho um lado muito criativo, né? Como sou do teatro e realizadora, aí eu fico tendo ideia. Tem sempre essa... Mas eu já sou mãe, já sou empreendedora, já tenho, né? Então, mas... E no caso, há bocado estavas a falar também no lançamento de uma atividade em Cascais, também, agora se quiseres falar sobre isso. Sim, então eu fiz a oficina de pitch, né? Foi na Cidade das Profissões, em Cascais. A Cidade das Profissões tem no Porto e essa em Cascais é recente, abriram aqui.
onde tem muitas atividades voltadas para a empregabilidade, ajudar pessoas com currículo, ajudar empreendedores e empreendedoras. Então me convidaram para dar essa oficina do pitch. Oficina de pitch e apresentações profissionais. Porque eu falo pitch, mas eu sei que muitas pessoas não sabem o que é pitch. Eu ia te perguntar o que era isso, para ser sincero. E eu tenho conhecimento, tanto que eles colocaram oficina de pitch, porque eles sabem o que é, e depois colocaram apresentações profissionais, que é para as pessoas perceberem. O pitch é diferente de uma apresentação, porque ele tem... Eu acho que o grande diferencial do pitch é o tempo. O tempo é estratégico no pitch. Eu tenho pitches, por exemplo, de 10 segundos, que eu ajudo várias pessoas a terem um pitch de 10 segundos, que é aquele pitch do aperto de mão. Olá, e o que você diz? Quando alguém pergunta, o que você faz? Oi, Joffre, o que você faz? Você tem 10 segundos para criar aquele impacto. E é uma apresentação, que ela não pode ser só uma apresentação. O objetivo dela é já trazer um diferencial e captar a atenção. Ok, como é que isso se faz? Isso tem uma estratégia. Por exemplo, o meu pitch 10, que eu falo, olá, eu sou Priscila Assunção, eu sou especialista em ajudar pessoas empreendedoras. Então, qual que é a minha diferença aqui? Eu começo falando do benefício. Eu começo falando quem eu ajudo, eu não começo falando quem eu sou. Eu sou estrategista de performance, mas eu não digo isso. Eu digo, eu sou especialista em ajudar pessoas empreendedoras a quê? A alcançarem o sucesso. Como? Através de apresentações poderosas. Eu falo isso em 10 segundos. E eu dei benefício, disse quem eu ajudo e disse como eu ajudo. Isso é um pitch 10. Então você tem um pitch 40, em 40 segundos, o que você pode ainda colocar? O que está no pitch é só o que é essencial para estar no pitch. Incrível. Eu nem imaginava que fosse possível em 40 segundos dizer se fosse o que fosse, quanto mais uma apresentação profissional. Sim, e 3 minutos são apresentações de negócios, onde eu já apresento valores, já apresento benefícios, já apresento produto. 3 minutos é muito tempo na terra do pitch. Sim, na televisão eu sei que é muito, na comunicação digital, jornal é sempre muito. Mas para ser sincero, eu tenho uma grande dificuldade em imaginar-me fazer em 10 segundos o que eu sou. É difícil. Pelo menos uma hora, pelas experiências que eu tenho, pelo menos uma hora eu estou conversando com uma pessoa para conseguir fazer um pitch 10 bom. Claro que 15 minutos dá para a gente conversar um pouco e você rabisca ali umas coisas e a gente... Mas para fazer um pitch mesmo, que você sinta que não, esse aqui é o meu. Esse aqui é aquilo que eu sou. É mais ou menos uma hora de conversa, de brainstorm, vamos anotar, vamos riscar, mas... E depois, arranjar um termo que traga um diferencial. Por exemplo, não há quantas estrategistas de performance você conhece? Eu estou conhecendo a ti, não conheço bem. A ideia é justamente essa. Encontrar um termo, por mais comum que pareça a sua profissão, encontrar um termo que seja o teu, que já traga um diferencial para a pessoa no cérebro dela. Ela não vai ter um compartimento para te encaixar. Quando você fala assim, eu sou coach, eu sou formador, quantos formadores? Sou arquiteto, sou advogado, é mais um ou mais uma. Mas quando você diz, eu sou, até arranjei vou dar um exemplo, nessa oficina do pitch que eu fiz, ajudei uma a fazer, que ela é secretária clínica. Então nós descobrimos que ela é uma secretária clínica motivacional. Chegamos a eu sou secretária clínica motivacional. Então quando ela diz isso, as pessoas ficam, que giro, que engraçado, conta mais. E a ideia do pitch é justamente essa, é a pessoa, você despertar a curiosidade da pessoa e a pessoa fazer, vamos reunir, depois você pode me explicar. 10 segundos, já com a pessoa motivada para saber o que é, não é? Porque aí, o diferente de uma apresentação, que às vezes qualquer pessoa pode se apresentar, está pronta para falar 5 minutos, 10 minutos, a gente pode conversar 20 minutos aqui. Só que para falar de uma forma estratégica, não tá, né? Tem mesmo que se preparar. Então, esse chamar a atenção, conseguir que uma pessoa fale assim, conta mais, né? Despertar a curiosidade da pessoa, isso tem que ser feito de uma forma estratégica. Acredito que sim. A maior parte dos diálogos profissionais morrem nos primeiros 5 minutos, é verdade, né? Quando a pessoa não é capaz de explorar o que interessa ao outro, né? Eu acredito que morre antes dos 5 minutos, bem antes. Eu acredito que os 10 segundos são determinantes.
60 segundos a pessoa ainda tá te ouvindo, mas depois disso, dependendo do que foi falado até ali, é complicado. Porque o nosso cérebro é mais forte do que nós. E é muito seletivo. Muito! E ele nos primeiros segundos ele tá vendo se é bom, é ruim, é frio, quente, é de comer ou não é. É o cérebro, né? Nosso especialista tá ali, sabe? A gente tá funcionando no cérebro réptil. Claro. E aí o que acontece? Quando eu tô fazendo um pitch, eu tô muito sofisticada e rebuscada, porque eu já elaborei muito a minha ideia. É fantástica. Só que quando você tá ouvindo, nos primeiros segundos você tá com o teu cérebro réptil. Você quer saber? Mas pra quê? Isso aqui me interessa pra quê? Isso aqui me serve pra alguma coisa? Onde é que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar com isso? Se eu conseguir quebrar essa barreira, você vai passando para as outras partes do teu cérebro. Aí você vai com, que interessante, conta mais. Aí eu já consigo entrar numa comunicação mesmo com você. E essa é a tua área de expertise do ponto de vista profissional e do ponto de vista empresarial? Ou funcionas em mais áreas também? Na verdade, eu estou cada vez mais nichando, cada vez mais aprofundando e me especializando cada vez mais, que eu comecei mais ampla com comunicação profissional, depois a performance na comunicação, e agora eu fui descobrindo que o pitch, na verdade, é uma ferramenta que todo mundo precisa e que só essa ferramenta já pode ser muito bem, já pode ser aprofundada, já pode ser investigada, porque ela é o teu nicho no mercado neste momento? É esse? No meu nicho, no momento, o meu nicho é preparação e entrega de pitch. Porque não é só a preparação. Né? O que eu percebo, eu tenho tipos de clientes diferentes. Pessoas que não sabem o que é pitch, têm que apresentar um pitch. E pessoas que já são empresários, já sabem o que é um pitch e têm que apresentar. E essas pessoas falham. Mesmo sabendo fazer o pitch, falham por quê? Não sabem entregar. E o que eu estava falando agora sobre o cérebro tem a ver com entrega. Persuasão, entrega, você conseguir chegar. Mesmo que eu tenha um PowerPoint, uma apresentação fantástica, toda uma argumentação, eu tenho que saber entregar com performance. Porque senão eu dou para você por e-mail e você lê. Claro. Se a minha performance não fosse determinante... Claro. Para que é que faz lá perder tempo? Não haveria apresentações. Por que há apresentação? Porque a pessoa quer ver se você tem competência para estar trabalhando naquele projeto, quer ver se você aparenta credibilidade, você está sendo avaliado. E nós também queremos ver se aquele é um bom cliente ou não é de facto um bom cliente, também, porque muitas vezes também acontece isso, não é? Isso é importante no nosso posicionamento, como vamos entregar. E depois tem uma parte do pitch, que é uma parte que é um nível mais avançado, que é uma parte que eu estou investigando agora, que tem a ver com as dinâmicas sociais e as relações de poder. Bom, explique lá isso. Eu ainda não vou aprofundar muito, que é uma investigação recente, mas que tem a ver com o poder que é estabelecido nas dinâmicas sociais, né? Por exemplo, eu chego para apresentar o meu projeto numa empresa e há já todo um cenário, há um circo montado. Esta mesa, por exemplo, já é um cenário assim, né? Mas para mostrar quem tem o poder. Então já uma recepção que tem um balcão onde eu chego ali, uma secretária, um secretário fala, olha, preenche o papel primeiro e senta ali. Que tal pessoa vai te atender ou está atrasada. Então todo esse comportamento, o café, sentar, preencher o papel, mostra quem é que manda. E quem é que tem que esperar. É verdade. Então, quando o encontro começa, esse poder ele já está desconfigurado. E quando você entrega o pitch aqui, você não tem tanto... Já distorce. É o tal, a gente liga, qualquer coisa a gente liga para a semana. E a ideia é que você, quando percebe essa dinâmica, você elevar o seu poder. E aqui nessa comunicação, para ela ter impacto, né, você tem que aplicar essas técnicas. Por isso que eu falo, é um nível mais profundo, que já envolve o cérebro, já envolve persuasão, envolve... o autor que eu estou estudando fala em frames, os frames. Qual é o frame que você está sendo visto, qual é o frame que a pessoa está encaixada. Mas é fantástico, porque a gente vai vendo que é isso que acontece, né? No dia a dia. Absolutamente, sem dúvida. Nas toneladas de reuniões que eu fiz na vida, de facto, a tendência é ver o dominante e o que está a procurar e quase sempre o dominado, não é? Isso é mesmo verdade. E o alfa e o beta. Quem é o alfa? Se você está em reação, você é beta. Se você está com ação, você é alfa. Absolutamente. Então se eu digo, Joffre, olha, desculpa, eu tenho que interromper a entrevista, tenho um programa agora, muito obrigada, e sai.
O alfa está aí. Alfa. Eu mando, eu defino. Então, é uma coisa que a gente pode perceber durante a interação. Peraí, eu estou só em reação, Como é que eu resgato o poder aqui? Né? Okay. E a hora que eu resgato o poder, eu tenho mais poder na comunicação. Absolutamente. E isso estás neste momento a preparar? Não tens ainda esse cenário montado? Assim. A ideia, eu estou a preparar isso para dar... O meu negócio vai caminhar no médio e longo prazo para ser um negócio online. E o que eu vou fazer são treinamentos online. Quero conteúdos onde a pessoa pode aceder de qualquer lugar, a hora que quiser. E sei que posso ter um alcance muito maior do que hoje em dia, né, dando uma oficina. Né? Então posso ajudar muito mais pessoas. E quero preparar esses conteúdos que eu estou falando para você aqui, que são inéditos, que eu ainda estou investigando, para um formato online, empacotar e nessa altura vais alargar o mercado português, né? Vais avançar para um mercado muito mais alargado, não é? Sim, na verdade é global, né? Absolutamente. É global. Do Brasil à Angola. Mas eu acredito que só a língua portuguesa já é um grande mercado, então, né? 200 milhões. Só a língua portuguesa, mas eu quero ter, ainda mais em Portugal, que eu noto, a diferença do Brasil é que há aqui pessoas de vários países e que muita gente não fala português, muita gente fala inglês, nas áreas dos negócios. As pessoas estão constantemente fazendo apresentações em inglês, então penso sim também em abranger, talvez traduzindo o meu conteúdo, para incluir todas essas pessoas. Uma nota curiosa, aproveito agora que estou com alguém que é um especialista na comunicação, para fazer esta pergunta. Nós estamos dentro da União Europeia, no caso, não é? Podemos estar a favor ou contra, não interessa, estamos cá dentro, não é? E não sei por que raio, dentro da União Europeia descobriram que a língua dominante era a inglesa, não é? E portanto, qualquer sítio que tu vás no espaço da União Europeia, quando sentas à mesa, vais ter que falar sempre em inglês. Podes estar com dinamarquês, podes estar com espanhol, em geral é o inglês. Sim. Eu já assisti a N reuniões de vários países lá no meio da reunião e toda a gente vai para o inglês. Acontece que os ingleses saíram da União Europeia, né? Qual é a língua que vamos falar agora? Já pensaram neste assunto? O que é que tu achas que isto vai dar origem em termos de comunicação? Vai criar alguma confusão ou não vai? Pois é. Não sei, eu acho que é porque facilita, né? As pessoas têm que rapidamente escolher uma língua e aqui em Portugal eu acho incrível, porque eu fui ter essa experiência só em Portugal. No Brasil não existe você chegar numa mesa e começar a falar inglês. Sim. Né? Eu tô sentada na baixa, num café, uma pessoa chega em mim e faz uma pergunta em inglês e falamos em inglês tudo. Ou um grupo de uma startup portuguesa, onde vamos trabalhar com portugueses numa startup portuguesa, está todo mundo falando inglês, né? Da reunião. E eu penso, agora eu vou ter que fazer meu pitch em inglês, né? Que todo mundo fala português, por que eu vou falar inglês, né? Mas enfim, não sei se é convencionado, se é porque facilita realmente, né? É porque dizem que é a língua mundial dos negócios, na verdade é capaz de passar por aí esta história, mas o que eu acho piada é que agora com a saída do Reino Unido, eu estou à espera de saber qual é a língua que vai ser falada, não é? E eu pessoalmente acho que só não é o português, porque o pessoal da língua portuguesa são, desculpa o termo, um bando de tímidos e de envergonhados, porque são pobrezinhos e coitadinhos, quando na verdade não são, mas isso pronto, é outra história. Pegando nesse assunto, há bocado falaste na existência de um número significativo de mulheres empresárias brasileiras em Portugal. Está a acontecer isso assim, dessa forma, é? Tão significativa? Sim, pela primeira vez, porque eu já estou há muitos anos em Portugal, tenho 17 anos de Portugal já. Tive 4. Parabéns. Então já sou meio portuguesa, meio brasileira. E vamos dizer assim, no último ano, de um ano para cá, eu tenho conhecido imensas mulheres que estão vindo para cá empreender. E também tem o grupo de mulheres do Brasil mesmo, né? Que aí sim são as mulheres, a maior parte é do Brasil, deve ter umas 3 portuguesas, não sei, na última reunião que eu fui. E todas as mulheres são empreendedoras e estão abrindo seus negócios, empreendiam no Brasil, estão vindo para cá. Tinha esse Clube das Mulheres de Negócio de Portugal também, só mulheres empreendedoras. Então eu vejo assim que é um novo perfil, diferente da experiência que eu tenho tido esses anos em Portugal. Né, que as pessoas estão vindo mesmo com o intuito de fazer negócio. E porquê? Por causa da crise no Brasil? É porque cansaram de ser brasileiras? É porque cá o mercado está a crescer? O que é que tu achas? Eu acho que é tudo junto, né?
de certa forma, o Brasil ficou complicado politicamente, né, recentemente, e tem muita gente querendo, né, eu vou sair do Brasil, e Portugal, eu acho que é uma grande oportunidade, né? Tem muitos problemas, muitas dores, vamos dizer assim, para serem resolvidas. Então, sim, e a imaginação dos brasileiros e das brasileiras é enorme. É oportunidade. É oportunidade. O que está faltando ali? Vou fazer isso. Né? E depois os próprios brasileiros fazendo negócios com os brasileiros e brasileiras que estão vindo, negócios que abrem para ajudar os brasileiros a virem, ajudar com legalização, com documentação, com escola, enfim. Na área da alimentação está vindo muitos negócios, que o Brasil já está muito à frente em coisas que aqui ainda são recentes. Sim, as comidas veganas, etc. Tudo isso são áreas em que o Brasil já tem anos. E o modo como entregam, né? Sim, sim. Distribuição, enfim, coisas já inovadoras nesse sentido. Absolutamente, né? Absolutamente. E na verdade o problema que existe deixou praticamente de ser político, não é? É mais um problema de sentimento de estabilidade. Também senti um pouco isso das conversas que vou tendo com pessoas do Brasil. As pessoas que vêm do Brasil cá sentem-se mais seguras. É essa a realidade? Não é uma coisa de agora, né? Sim. Acho que desde que eu vim para Portugal, em 2002, e já havia essa sensação de que Portugal era um país mais seguro, mais nesse sentido que é uma sensação que a gente não tem no Brasil. Só que, vamos dizer, até hoje as pessoas têm convivido com a insegurança de uma forma que se acostumaram. Só que agora houve algo que tornou a situação... A tensão é maior e as pessoas cansaram. Talvez a tensão seja maior, ficou insuportável, né? As pessoas começaram chegou num limite e falaram, não, vou voltar. Eu digo voltar porque meu avô foi para o Brasil, meu bisavô foi para o Brasil a navio para mudar de vida, de Coimbra. Ah, bom. E agora? Tu és coimbrana, é? Muito bem. Sim, okay. Voltei, e não 2 gerações depois, 3 gerações depois, né? Então acho que é um pouco isso, né? Que o Brasil é essa mistura de portugueses com italianos, sim, com... Todos, né? Então muita gente voltando para cá estão com nacionalidade italiana, nacionalidade portuguesa, são as famílias, né? Que um dia foram para o Brasil também tentar a vida. E agora estão de regresso. É um mercado absolutamente, né, original, que infelizmente pouco aproveitado, que é o mercado global da língua portuguesa, né? Isso é realmente um mercado que tem muito ainda para crescer. E tu és das pessoas que, de facto, nesta fase do campeonato, mais estás a aproveitar esse mercado, né? Porque, no fundo, o que estás a fazer é ensinar os outros a comunicar dentro da língua que já é deles, não é? É um bocado isso, não é verdade? E não há quem não precise. Todo mundo precisa de um pitch. Tudo, é verdade. Então... Talvez então vou precisar de um pitch. Isto foi uma primeira conversa, né? A primeira parte, entrevista parte 1. Entrevista parte 1. E vamos ter a oportunidade de fazer mais entrevistas, no caso, até pela conversa que tivemos há pouco, que tem a ver com a tua possível, que eu espero que seja concretizada, parceria com o Jornal Estatizando. E, portanto, vamos contar com toda essa tua experiência, não só nas apresentações, mas nas relações empresariais que também tens e que também poderão ajudar o Estatizando. Vamos fazer assim. Obrigada, Jorge.